Minha cara audiência brasileira e internacional, este é o Mais Brasil Mundo, nesta quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024, último dia do mês de outubro, e hoje eu vou conversar muito sobre a política norte-americana, com as tendências, perspectivas, possibilidades do que pode acontecer na semana que vem, no dia 5, teremos eleições por lá, e ainda no dia 5 teremos os resultados à noite, pelo menos é o que está prevendo a imprensa americana. Vou conversar então com o meu caro amigo, o advogado entusiasta da geopolítica internacional e também entusiasta da aviação, o cara que sabe tudo, Cláudio Candiota. Bom dia, Cláudio. Pô, eu agradeço pelo sabe tudo. Falta muito para saber tudo aqui. Não, vou começar perguntando para o Cláudio falar sobre o que é o Candiota Day. Fala para nós, o que é o Candiota Day? É o único cara que tem um feriado com o meu nome. Com o nome. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é. Não, mas é o seguinte, eu há 42 anos eu faço um grupo de pilotos, porque a aviação é isso, eu sou piloto, comecei a voar com 17 anos, quando ainda se podia começar a voar para depois, agora não, agora tem que primeiro fazer o teórico para depois começar a voar. Então, desde os 17 anos que eu estou na aviação, eu sou piloto privado desde os 18. Um amigo meu foi comissário de bordo do 14 bis. Então cheguei a pilotar o 14 bis, né? Mas, então a aviação é um negócio assim apaixonante, né? Mas tu fazes grupos para participar de um evento de aviação, que é o maior evento de aviação do mundo. Reúne tudo que é tipo de aeronave, é diferente de uma feira de aviação comercial, mas o pessoal conhece, Le Bourget, o Farnborough na Inglaterra, que são eventos comerciais. Esse evento é um evento comercial, mas ele reúne piloto, é uma convenção de pilotos. Fantástico. Né? É Oshkosh, né? E na cidade de Oshkosh. Oshkosh é o nome de um cacique que ficou famoso porque declarou guerra aos Estados Unidos. Evidentemente que ele não levou, mas ele declarou. Então deram o nome dele para essa cidade. E lá tem um aeroporto regional com duas pistas, uma delas, inclusive, maior que a nossa pista aqui do Salgado Filho, quase 4 quilômetros. E eles colocam ali 700 mil pessoas e entre 10, 12, 15 mil aviões, depende. Para tu ter uma ideia dessa quantidade de aviões, o que é isso? Isso é a frota brasileira. Fantástico. Num único aeroporto. Né? Regional. Num aeroporto regional. E numa cidade, que é essa cidade de Oshkosh, que tem 66 mil habitantes, eles botam lá 700 mil visitantes. Tem 7 mil voluntários. É um negócio que tu não vê. Os aviões estacionam ao longo da pista, tem gente que acampa embaixo do avião. E é tanto avião, é 5 vezes o movimento do aeroporto de Chicago. Fantástico isso. Tá, num fim de semana. Que é o mais movimentado. Hoje é Atlanta o mais movimentado, mas é um dos mais movimentados do mundo. Então, é uma coisa impressionante. O'Hare, né? O'Hare é o aeroporto de Chicago. É para lá que a gente voa. Então eu levei tanta gente para lá que acabei recebendo uma homenagem do prefeito da cidade, que tem um dia lá com o meu nome, que é o Cláudio Candiota Day in the City of Oshkosh. Que fantástico. Então, meus parabéns. E eu também sou cidadão honorário da cidade de St. Petersburg, porque eu montei um programa de intercâmbio quando eu ainda era estudante. Eu fiz um programa de intercâmbio, me apaixonei pelos Estados Unidos e montei um programa de intercâmbio, fiz 2 parcerias com uma na Califórnia com um professor da UCLA, um PhD. Ele tinha uma fundação que fazia a prospecção das famílias e tinha autorização do Departamento de Estado para emitir visto de estudante de intercâmbio. Então eu tinha esse programa que os estudantes ficavam lá 6 meses ou 1 ano, fazendo high school, e na Costa Leste, em St. Petersburg, eu fazia os programas de curto prazo. Então eu ia para os Estados Unidos no início do ano, em janeiro, e voltava em março para aula.
Fantástico. Era um trabalho de férias. Mas com isso eu tive uma oportunidade de conhecer famílias americanas de todas as classes. Até hoje. Para tu ter uma ideia, esse meu sócio da Costa Leste é hoje sócio do meu cunhado. Montaram uma empresa lá em St. Petersburg de tecnologia e está lá até hoje, é cidadão americano e tudo. Então essa é a minha ligação. Isso assim, desde os anos 70. Desde os anos 70. O Cláudio e eu estávamos conversando ali na recepção da Rádio Mais Brasil sobre essa saga, essa trajetória do Cláudio nos Estados Unidos, né? E o Cláudio ainda arrumou tempo para ser advogado. Ainda consegui. Consegui fazer 2 faculdades. faculdades. Eu me formei em administração na PUC e em direito na URSS. Direito na URSS. Muito bem. O Cláudio e eu estamos comentando que de todas essas idas e vindas, desde os anos 70 dos Estados Unidos para cá, que ele percebeu uma espécie de decomposição do Estado americano ao longo do tempo. Nós estávamos falando sobre isso. E nós vamos ter agora, Cláudio, na semana que vem, uma eleição que muitos estão dizendo que é um divisor de águas definitivo para essa situação. Que agora os Estados Unidos passa de volta a ter um certo protagonismo internacional e volta a ser florescente, prosperar e tal. Uma outra parte acha que, vencendo a Kamala Harris, que o país entra de vez numa espécie de torvelinho que é muito preocupante para o mundo inteiro. Não concorda? Eu tenho essa opinião. Olha, e não é necessário gostar do Trump, porque as pessoas confundem. Não, eu não gosto do Trump. Muitos me dizem isso lá nos Estados Unidos. A pessoa não tem que gostar do Trump. Quem tem que gostar do Trump é a esposa dele, a Melania. Isso. E os filhos. E os filhos dele. Então, o que interessa é o seguinte, ele fez um bom governo, ele cortou impostos, havia pleno emprego, estava bombando os Estados Unidos. E depois da pandemia, claro que ele também era genocida, fascista, porque sim, hoje em dia, ou tu é comunista de extrema esquerda, concordando com as ditaduras assassinas de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, ou tu é fascista. Exatamente. Então, tu não tem possibilidade, por exemplo, eu defendo a liberdade. Não. É o triunfo da ignorância, né? É uma coisa impressionante. Então, realmente, essa dupla que se montou ali para concorrer a essa Kamala Harris é uma pessoa completamente despreparada. Completamente despreparada. E o Tim Walz, que é o candidato, é pior. É muito pior. É pior, quer dizer que se a Kamala Harris torceu o pé e tiver que ficar em casa, pior. É pior ainda, porque o sujeito ainda consegue ser pior do que o Biden. O cara é uma mistura de Dilma com Tom Cavalcante. Desculpa, cadê? Não, nem o filho de Tom Cavalcante. Pois é, mas é porque o cara é metido a ser engraçadinho, certo? E ele só diz bobagem, o Tim Walz, junto com ela. Não, ela não consegue formar uma frase com começo, meio e fim. Quer dizer, ela não consegue responder nada sobre economia. Até já fizeram a gozação com ela que quando ela não sabe o que responder, ela diz, eu vim de uma família de classe média. Ela diz a mesma frase. E repete sempre aquela coisa. Então, assim, não tem... as entrevistas dela são um desastre. É platitudes, coisas absolutamente genéricas. Mas, o Cláudio, tudo isso a gente já sabia. A pergunta é como é que esses caras votam em gente assim. Como é que votam em Lulas, em Dilmas, que nem a gente aqui? Lá, eles fizeram a mesma coisa que aqui, só que de uma forma... Eu comecei, até minha sobrinha, que foi para lá criança e tudo, e eu comentava o que estava acontecendo aqui, ela me dizia, aqui também. O que eles fizeram? Eles formaram uma geração de zumbis. São esses zumbis, os jovens, que estão votando nessa gente. Quer dizer, e de certa forma, eu vou te dar um exemplo. A filha de um amigo estudou a vida inteira em escola privada e ela não foi capturada pela esquerda. Ela tinha medo de ir para a faculdade. Ela se formou agora há pouco. Tinha medo de ir para a faculdade. Ela encontrava os colegas de Lamborghini defendendo a ditadura cubana, a ditadura venezuelana. Sim. Quer dizer, defendendo o Hamas. O Hamas. E isso explodiu agora, a partir do 7 de outubro, que foi um horror o que aconteceu. A Universidade de Colômbia,
Quer dizer, meu Deus do céu, os caras defendendo. Na Califórnia, Universidade da Califórnia, movimentos a favor desse bando criminoso, assim, terrorista, eles são bandidos, são assassinos. Eles, com o dinheiro que o pessoal pensa que está dando para auxiliar a Palestina, aquilo virou túnel. Tu sabe que os túneis ali são tipo o metrô de Nova York. Sim, custaram bilhões para serem feitos. O dinheiro não foi para a Palestina. Não, claro que não. Foi para comprar armamento, fazer túnel. Então, e para as fortunas pessoais dos combatentes. Que estão no Catar, não sei mais. Eles não estão lá tomando bala. Né? Então, foi assim que eles conseguiram. Eles conseguiram destruir a juventude. Eu fico impressionado porque tanto lá quanto cá, as coisas com proporções quase idênticas acontecem hoje. Antigamente demorava um tempo para chegar, né, Cláudio? Hoje é quase que no mesmo dia. Fica difícil a gente entender, por exemplo, que os Estados Unidos com essa massa crítica disponível, com essa informação, com essa liberdade, ainda assim, seja capaz de eleger uma Kamala Harris. Né? E o risco existe. E aí tu fala do jovem, mas é o jovem, mas a imprensa americana, eu fico com vergonha de assistir. Eu fico com vergonha. Eu boto lá numa MSNBC, numa ABC, numa CNN, então, principalmente. Mas eu não dá para assistir. Esse sujeito está dizendo essas coisas. Por exemplo, ontem eu estava assistindo uma entrevista que o Bill Maher fez com a Megyn Kelly. A Megyn Kelly... Que ela é da Fox. Era da Fox. Aí teve um escândalo sexual lá, que deu até um filme, que o nome eu não lembro, né? Que envolvia um diretor da Fox, assédio sexual e tal. E a Megyn acabou saindo da Megyn. Ela era ótima, inclusive, uma mulher belíssima e de uma inteligência fantástica. E a Megyn foi entrevistada pelo Bill Maher, que é um cara de direita, de esquerda. E aí ele num determinado momento da conversa, ele pede para ela, mas como é que tu consegue defender o Donald Trump? E ela diz assim, olha, eu posso passar aqui horas te dando informações, números a respeito do Donald Trump, mas eu não preciso ir tão longe. Basta eu te falar no escândalo do Hunter Biden, que é o filho do Biden, e o desdobramento que chega no tio, que chega na sobrinha, que chega dinheiro, que até a neta do Biden recebeu dinheiro. Receberam de Rússia, de Cuba, da prefeitura de China, Moscou. Da prefeitura de Moscou. A prefeita de Moscou botou dinheiro na conta dos Biden. É um horror. Foi evidenciado. Isso foi provado. Não, e na campanha eles esconderam o laptop. Aí o Bill Maher, ela fala disso, o Bill Maher diz assim, mas tu sabe que isso não é bem assim. Então, o fato do cara, sabendo da história, sabendo que é verdade, para uma audiência de milhões de pessoas, ele é capaz de fazer isso. Não foi bem assim. Aí as pessoas começam a aplaudir, aí ela olha para lá e diz assim, se tu quer saber o que é fascismo, é isso aí, ó. Pessoas aplaudindo a ignorância. E uma cacetada. E ele próprio ficou num constrangimento e terminou o programa. Né? Mas a imprensa americana é protagonista desse lixo, assim como as grandes corporações, né? As novas grandes corporações. E o discurso é padrão. É o mesmo que tu escuta aqui. Só muda o idioma. Eu, a certa altura, passei a me irritar e não liguei mais à TV. Porque tu não tem opção. Tu tem a Fox. A Fox ou a Newsmax, né? A Newsmax e a Blaze TV. Blaze TV, tá? Que já é uma outsider, né? É outsider. Não, que nem era a Newsmax. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, ali tu sabe qual é a opinião deles. Então, assim, tu já sabe. Então, assim, agora não dá pra... É tanta mentira que vem daquelas redes da mainstream media, né? É tanta mentira que eu falo, mas eu não preciso estar ouvindo isso aqui. Eu sei que isso aqui é mentira. E é o que acontece no Brasil. O mais incrível é que lá não tem estatal bancando as redes, né? Não tem. Mas tem alguém pagando. Então aí são os grandes bilionários, né? É que mudou. Antigamente tu tinha, por exemplo, já tratamos disso aqui no programa uma vez. Tu tinha lá empresas como DuPont, nos anos 50, 40. DuPont, Goodyear, empresas petrolíferas, etc. Hoje essas empresas não são mais as empresas principais. Hoje tu tem Google, tem a Meta, Microsoft. Essas três, Google, Meta e Microsoft, são de extrema esquerda. Sim. Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg e o Bill Gates são líderes dessas empresas
ainda atuantes, né, em conselhos e tal, mas são caras de esquerda, e aí eles patrocinam, bancam tudo isso. E Aliás, agora o Jeff Bezos comprou o Washington Post, eu não sei o que vai dar. Ele está sendo muito criticado por isso, né, porque ele pediu que a editoria fosse modificada a editoria do jornal, que ela fosse mais aberta, inclusive para incluir o outro lado. Olha só a que ponto nós chegamos. O Jeff Bezos, que a segunda maior fortuna do mundo hoje, né, dono da Amazon, ele comprou o Washington Post, que eles chamam lá de WAPO, né, Washington Post, e aí tem crise, inclusive o diretor editorial pediu demissão por causa disso. Porque ele disse assim, como assim mudar a linha editorial do jornal? Eu disse, não é mudar a linha editorial. Eu só quero que tu abra uma janela para ouvir o outro lado. E como assim ouvir o outro lado? Olha a que ponto nós chegamos, Cláudio. Não, o negócio lá está terrível. E por isso que essa é a dificuldade que tem o Trump. Nota bem, ele sofreu 2 atentados. Isso é inédito. Um candidato a presidente dos Estados Unidos sofrer 2 atentados na mesma campanha. Não tem, isso nunca aconteceu. E mesmo assim, em tese, a eleição está empatada. Por que empatada? Agora houve uma inversão, então há uma certa vantagem do Trump, né? Mas dentro da margem de erro. Então a gente não sabe se isso aí é jogo dessas empresas de pesquisa ou que estão escondendo, então, uma margem mais favorável ao Trump, ou se é a realidade. Porque essa questão, porque o colégio eleitoral, que o pessoal às vezes não entende, ele tem um objetivo, que é cada estado ter a representação proporcional ao tamanho do estado, à sua população. Algo que não existe no Brasil. No Brasil, um voto lá em Roraima vale 50 vezes mais do que vale um voto em São Paulo. Sim. Então, assim, é um horror. Quem é que manda no Brasil? A minoria. É um voto não ponderado. Não, é a minoria que manda no Brasil. Tu vai olhar, um é do Piauí, o outro é de Alagoas, o outro é do Maranhão, não sei quem. Então, quer dizer, a maioria perde. Sempre. Nunca, é muito difícil, não sei como isso vai acontecer, para no Brasil ter maioria no Senado, então, ou na Câmara. Então lá, aí se cria o centrão, essas coisas. Lá, não. Então, muitas vezes uma eleição pode ser decidida por 10 mil votos. O Trump perdeu a eleição num dos estados, não me lembro se foi a Pensilvânia, por 11 mil votos. E não quiseram fazer a recontagem. Foi uma luta judicial intensa. Por que acontece? Eles chegaram à conclusão que era verdade, que o Trump tinha razão. Mas se forem contar de novo, vão ter que reverter o resultado de uma eleição. Aí é complicado, né? Como é que vão reverter? Não, o Trump... Vem, assume aqui o Biden, cai fora o outro. Uma vez feito. Deu. E eles contam com isso, Cláudio. Eles contam com isso. Eles vão fazendo experimentos ao longo do tempo, né? Vou dar um exemplo de um experimento social ao longo do tempo que aconteceu aqui no Brasil. Teve um juiz que um dia disse assim, vou cancelar a Lava Jato. Pô, vou dizer que não era o foro adequado e tal. Vou fazer isso sozinho. E vamos ver o que dá. Aí o cara foi lá e, pum, tornou sem efeito a Lava Jato, todo mundo está supostamente livre. Aí diz assim, gostei do experimento. Vamos soltar o Lula? Vamos soltar o Lula. Então. Aí, bom, no café diz assim, vem cá, quem é que vai ser o contraponto do Bolsonaro na eleição? O cara está imbatível. Diz assim, não, só se nós tornar o Lula inelegível. E aí eles vão botando a cabecinha, desculpa a expressão. Sim, eles vão indo. Eles vão indo. Mas todo esse experimento social começa lá. É lá o grande laboratório. Tanto que lá teve o 6 de janeiro e aqui teve o 8 de janeiro. Exatamente. Lá o que acontece? A perseguição ao governo Trump foi absurda. Quem acompanhou como nós, era diário a utilização do FBI, dinheiro para compra de dossiê fraudulento, acusações de âmbito sexual absolutamente improcedentes, e assim por diante. E aí vão entrando, vai indo, se colou, vai colando. A imprensa vai aderindo como se fossem escamas. Vão aderindo, daqui a pouco tu vê o tal monstro. Não, mas olha a condenação. Ele foi condenado a pagar 80 milhões de dólares para uma mulher que o acusou de assédio ou coisa parecida dentro de uma loja.
uma loja em Nova York. Uma das lojas mais chiques que tem em Nova York. Há 30 anos atrás. Há 30 anos. Bom, então, essa loja chama-se Bergdorf Goodman. Tá? Ela fica... Só para vocês terem uma ideia da falsidade dessa acusação. Essa loja ela fica na esquina da 5ª Avenida com a Rua 58. Tá? Por que eu estou dando o endereço? Porque ela fica em diagonal com o Hotel Plaza. O dono do Plaza era o Trump. Muito bem. Ele foi acusado de ter atacado, tentado fazer sexo com essa senhora, que já é uma senhora, faz 30 anos, né? Dentro da cabine do provador da Bergdorf Goodman. Bom, a possibilidade disso acontecer é zero. Primeiro, porque é uma loja tão chique, tu chega lá, tem várias pessoas para atender tem champanhe, tem não sei o quê, né? Num determinado andar tem um café chiquérrimo. Depois a mulher dava um grito, via 10, entendeu? Então, assim, não tem essa possibilidade. E outra, por que ele ia fazer isso? Bastava cruzar a rua, atravessar em diagonal uma pracinha que tem na frente do Plaza e ir pro Plaza, que é o hotel dele. Leva quem ele quiser lá. Entendeu? Então, não parava em pé não, é uma tentativa. A acusação. Muito bem. Aí, como não tinha prova de nada, de coisa nenhuma, e era uma impossibilidade, então é o seguinte, eles inventam. Ela disse, eu acho que essa mulher é louca. Então ele foi condenado a pagar 80 milhões de dólares, não pelo assédio, que era impossível de provar, mas por ter chamado a mulher de louca. Então o que aconteceu? Ele teve que depositar 80 milhões de dólares para recorrer. Possivelmente vai ganhar, porque o processo não para em pé. Então, mas o processo está lá. Ele está condenado na primeira instância. E teve que pagar para recorrer. Então, assim, aí depois teve outros. Teve outros 2 casos. Então é o seguinte... aí tu até com uma atriz pornô. Sim, aquela foi lá, Stormy Daniels. Stormy Daniels. Então, assim, quem é que pode ser candidato pelo Partido Republicano hoje? Só bilionário, porque qualquer um será perseguido. Tem que ter dinheiro para bancar os advogados. E essa perseguição, ela é hoje superlativa. Ela é... Porque ela parte de mentira. Sim, né? Começa... Assim, descobriram um escândalo sexual tal. Não, mas esse escândalo, vamos pegar o caso... Teve um membro, o Donald Trump escolheu um membro para a Suprema Corte Americana, um juiz chamado Neil Gorsuch. E apareceu uma moça dizendo que o Neil Gorsuch teria... No high school! No 2º grau, dado drogas e teria estuprado ela. E aí... Foi uma coisa tensa, porque houve audiências e mais. Não é que nem entrevistar um candidato ao STF aqui, não. Não, aqui leva uma tarde, lá leva 70 dias em média. E para fazer escrutinar a vida do sujeito. Mas aí pegou nesse negócio, essa mulher, bom, passa o tempo, o Donald Trump bancou a indicação do Gorsuch, passou no Congresso. E aí perguntaram para a moça assim, mas tu tem certeza? Não, olha, pensando bem, eu estou com alguma dificuldade para me lembrar. Não. Entendeu? Depois de tudo o que foi feito, foi para cima da mulher e disse assim, vem cá, isso é acusação caluniosa. Ele pode entrar com uma ação contra ti, te botar na cadeia por denunciação caluniosa. Como é que tu vai fazer isso? Pois é, talvez não tenha sido bem assim, porque o Neil Gorsuch, eu não conheço essa mulher, nunca vi essa mulher, jamais eu tive nessa festa, e jamais eu faria tal coisa. Tu viu o cara falando, tu via que ele estava falando a verdade. Porque ele estava em pânico, ele estava com raiva, dizendo, mas como? E aí depois passa o tempo, não conseguiram derrubar o cara. Aí a moça essa, que eu não lembro o nome agora, disse assim, pois é, mas... Então talvez não tenha sido, me enganei, não era ele. Isso na maior democracia do mundo. Portanto, olha o risco que a gente está correndo. Se durante uma gestão do Trump, tu tinha essa canalha em ação, durante o governo Biden, a canalha entrou em ação. E aparelhou os órgãos de Estado. E aparelhou ainda mais, Cláudio. Homeland Security, FBI, entrou todo mundo, CIA. E nessa história que tu contasse aí desse Gorsuch, que era o candidato lá para a Suprema Corte, teve porque eu assistia partes dessas audiências. Tu não consegue ouvir tudo, porque é muito longo, leva 2 meses, né?
E ele enfrenta um batalhão de perguntas, os caras querem saber como é que ele decidia, como é que se ele vai interpretar a Constituição ou se vai aplicar a Constituição conforme foi escrita e tal. A discussão se torna em torno disso aí. Mas a certa altura, ele tem um currículo espetacular, cara estudioso, com cursos, com doutorados, com não sei mais o quê. A certa altura, os democratas, não, mas pera um pouquinho, nós não temos mais o que dizer com esse cara, nós estamos fazendo papel de trouxa aqui. Então até os democratas acabaram votando a favor da indicação. Aí tem uma indicação do Joe Biden, porque o Trump indicou 3 juízes, eu não lembro do nome dos 3. A última foi uma mulher. Uma mulher, moça, inclusive. Moça, jovem. Jovem, muito, muito competente, brilhante. O Neil Gorsuch e o outro, eu não lembro o nome, mas foram com 3. O Biden indicou uma mulher. Ketanji. Qual é o principal adereço? Ela é negra. Entendeu? Mas tem currículo. Não, tem currículo, é claro. Eles não se arriscam a fazer o que eles fazem aqui. Exatamente. Advogado, não sei. Mas o que acontece? Coloca uma mulher negra, tu não vai ter a mesma intensidade agressiva, porque a mulher é negra e é democrata, não há dúvida, porque eles não vão indicar um republicano. Agora, já que é mulher negra e democrata, vamos lá, porque nós estamos com pouco tempo, vamos escolher rapidamente, e ela foi pressionada, deu respostas extremamente perigosas no sentido de, por exemplo, eles chamam lá de PAC, do Supreme Court, né? Eles querem aumentar o número são 9 juízes. São 9. Eles querem aumentar para ter maioria. Para 17. É que nem aqui. Né? Que nem foi feito na Venezuela. Quer dizer, eu preciso ter maioria de juízes. Como é que eu faço? Eu não vou escolher, não vai, agora no meu turno não vai trocar ninguém, eu vou trocar só um. Digo, não, então vamos mudar a lei, porque eu quero botar mais 6. Para ganhar a parada já no primeiro tempo. Isso aí não colou, mas tá no programa. Os democratas estão sempre agora, nessa. Quer ver? Não sei se tu tem uma história dessa última juíza que ele indicou, que dá a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Que foi na questão de tirarem o nome do Trump da chapa no Arizona, se não me engano. Tá? Que a Suprema Corte lá, porque cada estado tem uma Suprema Corte. Isso é importante. Né? Então a Suprema Corte lá tirou o Trump e houve um recurso do Partido Republicano para a Suprema Corte Americana. E como é 6-3, eles sabiam que eles iam perder. Quer dizer, que o Trump ia voltar o nome dele para a cédula, tá? Porque lá tem cédula. País atrasado, pobre, né? Lá tem cédula. Então, chegou lá, sabe qual foi o resultado? 9-0. Tu sabe, um dos melhores votos e foi desta juíza, Ketanji, eu não me lembro sobre o nome dela. Ketanji Brown. E ela chegou porque tinha lá testemunhas contra o Trump, aquele negócio todo e tal, e ela foi lá e perguntou o seguinte, vem cá, eu não estou entendendo essa jogada, por que tirar o Trump da cela? Eles contavam com o voto, achavam que ela ia votar assim. Ela disse, não, vamos combinar o seguinte, os estados estão divididos. Até tem mais estados republicanos do que estados democratas, mas eles têm alguns estados que têm mais população, consequentemente mais deputados e tal. Aí, me explica como é que vai ser esse negócio então. Porque se você pode ir lá no estado que é democrata, tirar o candidato republicano, então no estado republicano pode tirar o candidato democrata. Como nós temos mais ou menos metade, então a metade vai tirar o candidato democrata, a outra metade vai retirar a metade republicana. Então quem é que vai eleger o presidente dos Estados Unidos? Esta ministra, que lá não chama ministra, chama Justice Brown, indicada pelo Biden. Então, assim, na hora de aplicar a lei, entendeu? Eles podem divergir, etc. Mas eles não vão criar uma Constituição nova, nem uma lei nova. Não, eles não vão legislar, nem ela, nem nenhum dos 9. Essa é a diferença brutal, né? Aliás, eu ouso dizer que é o último pilar, né? Porque se tu pegar o poder legislativo americano, ele está sempre no meio, tu não tem grandes predominâncias para lá e para cá. A tendência é de que o Trump se eleja com maioria na Câmara, na Casa de Representantes lá, e no Senado. Sim, e isso acontecendo,
Bom, aí é só inflar a vela e soltar o leme, né? Aí o mundo decola. Aí o mundo decola. Isso acontecendo. Se não, porque essa sinergia entre os dois poderes é necessária. E tu tem um judiciário que não atrapalhe. Quer dizer, tu tem uma certa virtude no poder legislativo, que é uma igualdade de poderes. Tu tem um presidente que pelo menos junte o Lé com o Cré, né? E que não seja alguém que vai ameaçar a humanidade pela inação, pelo menos. E tu tem um poder judiciário que atue de modo passivo, como tem que ser um poder judiciário. O poder judiciário é aquele poder que atua por provocação. Ele tem que ser provocado. Não é por isso, não é, Cláudio? Sim, tem que ser provocado. Tem que ser provocado. E o nosso aqui provoca. Sim, o nosso aqui está legislando. O nosso está legislando, provocando, está executando, né? Está acusando, está condenando. Principalmente nas cortes superiores, né? Porque ainda existe, ainda há juízes em Berlim. Nós ainda temos bons juízes. Agora, eu fico pensando aqui, no caso, qual é o estímulo, né? Que tem um juiz, um desembargador, alguém, aquele que está lá trabalhando, quer aplicar a lei, não sei o quê, e vê o que está acontecendo lá para cima. A frustração. Assim, eu fico imaginando, se eu fosse desembargador, eu não queria ser promovido, eu não queria ser convidado para ser ministro. Eu não quero. Eu prefiro ficar aqui. Né? Porque eu ainda tenho um compromisso. Eu posso decidir conforme a minha consciência, baseado na lei, na Constituição. Então, lá, olha a diferença. Eles pensavam que essa Justice Ketanji ia votar contra o Trump. Mas ela não votou nem contra nem a favor de ninguém. Ela votou a favor de quem decide a eleição, que é o povo. É isso. Entende? Então, assim, essa é a diferença. Nós estamos aqui numa república de banana. Agora, eu não consigo entender o empate, porque tu pensa assim, o americano é muito orgulhoso das Forças Armadas. Tá? Eu vejo isso nesse evento de aviação que eu vou todo ano, que a Força Aérea está em peso lá. E são homenagens, tem homenagens aos veteranos, eles botam lá os aviões da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, tem aviões lá voando, aviões de 1918. Então, assim, e são homenagens e mais homenagens às Forças Armadas e a Força Aérea. Aí eles me dão aquele vexame da retirada no Afeganistão. Aquilo ali foi uma vergonha. Aquilo não precisa nem ser entendido em defesa. Que vem cá, pera um pouquinho. Tu quer retirar, tu quer sair do Afeganistão? Bom, primeiro tu retira os civis e tu retira o povo que está te apoiando e o equipamento. O povo que está te apoiando. Isso é muito importante que o Cláudio está colocando. Isso foi um crime cometido pela administração Biden. É o seguinte, ó. Durante o tempo da permanência dos Estados Unidos no Afeganistão, eles formaram cidadãos afegãos que apoiavam a causa. Quando foram embora, assim, ó, te vira, meu. Mataram, estupraram, foi um horror o que aconteceu e deixaram bilhões de dólares em equipamentos. Equipamentos caríssimos. Então, pera um pouquinho. Primeiro tu decola, tira tudo, implode a pista. Eles que vão fazer tudo de novo, né? Implode tudo, tira o povo que te apoiou. E tira os americanos. Morreram 13 americanos ali. Né? E o Biden, num discurso, disse que não tinha morrido ninguém. Não, e pior é isso. Mentira corroborada. Tu só fica sabendo um mês depois que morreu. Aí, a economia, o preço do combustível, eu pagava lá $1,30, $1,50 o galão. Agora eu paguei $5 o galão, em alguns lugares, porque lá tem concorrência, então o preço oscila. A média estava em torno de R$13,50 o galão, né? Mas cheguei a pagar $5 o galão. Isso aí todo mundo está vendo o que está acontecendo. Houve esse incentivo ao carro elétrico, o governo federal dava $7.500 e na Califórnia o governo estadual dava mais $7.500. Compraram carro elétrico aos montes. Agora as locadoras devolvendo todos os carros elétricos, perderam milhões. Não querem mais alugar, porque os caras não alugam o carro elétrico, porque tu tem que te condicionar e tal. O carro elétrico é para quem tem grana e quem tem 2 carros. Meu cunhado tem. Meu cunhado tem um Tesla, daqueles bacana mesmo. Mas ele tem mais 2 carros, entendeu? Sim. A gasolina. Então, tudo bem, ele adora o carro elétrico. Eu andei no Tesla, é um espetáculo o carro, é uma potência
tem esse incrível, é um carro maravilhoso para andar. Mas tu tem que ter outro carro. Quando deu o furacão, eu fugi do furacão, que aliás a melhor coisa a se fazer num furacão é fugir dele, né? Eu tô sempre lá na época do furacão, então eu fugi do furacão. Muito bem. Aí eu disse pra ele, bom, e agora? Então, não, a gente bota os carros numa garagem lá no centro e tal, que é um andar alto e coisa. E aí, mas e o Tesla? O Tesla é imprestável no furacão. Porque a primeira coisa que falta é luz. Falta luz. Entendeu? Então, assim, claro, ele pegou, botou os carros todo mundo lá, pegou o carro, a gasolina e foi embora. Entendeu? Então, assim, mas o movimento que o Biden fez para estimular o carro elétrico foi uma loucura, porque ele tinha cortado o combustível. Ele cortou lá o pipeline, lá, o Keystone. Cortou o Keystone XL Pipeline. E acabou com o fracking. Proibiu perfuração e prospecção de petróleo em terras federais. Pronto. Aí o combustível foi para o espaço, os Estados Unidos estavam exportando, passou a importar combustível. Exatamente. E teve que reabrir, inclusive, um canal para compra de petróleo da Venezuela. Tu imagina? Tudo isso por conta de erros que não são assumidos, portanto não são corrigidos, e alguém paga o pato, como o Cláudio pagou. Não, como todo o povo americano está pagando. O galão. Está pagando. Agora, está pagando o aumento de preço de comida. É incrível. Incrível. Tu percebe de um ano para outro. Inclusive na Califórnia, o governador lá, dois fatos recentes na Califórnia, foi um dessa semana, um eleitor foi votar no voto antecipado, e ele quis se identificar. Eu digo, está aqui minha identidade. Não, não porque precisa. tem estados que não pedem identidade, o que é uma aberração. Não, aí o cara foi preso porque insistiu em se identificar. Como se assim, é crime tu exercer o teu direito porque tu tens uma identificação, tu pagou por ela, tu valoriza o processo. Eu quero provar que sou eu que estou votando. E um outro caso também na Califórnia Califórnia está terrível. É um absurdo. E mesmo assim, e aí é que aumentou a hora mínima, o preço da hora mínima para atendentes em restaurantes e tal. O pessoal que trabalha em restaurante, em vez de ganhar 12 dólares a hora, passou a ganhar 17, ou uma coisa assim, não sei se 15 ou 17, que está tornando inviável, porque o preço foi lá para cima, aumentou em cerca de 80% o preço de alimentação na Califórnia. E ainda assim, com todas essas maldades promovidas, aumento porque a Califórnia é aquele lugar que você vê na televisão, das pessoas alinhadas nas ruas, dopadas com fentanil, em fase absolutamente degradante da humanidade. Meu filho teve lá... Tem gente acampada em Santa Mônica, em barraca. Meu filho teve lá, em São Francisco. Eu digo, meu filho, fala a verdade. É aquilo que a gente vê na televisão, na internet e tal. É verdade? Ele disse, não, pai, não é verdade. É pior. É pior. Então, testemunha ocular foi lá e viu. Então, esses caras lá, eles dão por certa a vitória permanente e eterna do Partido Democrata na Califórnia. E uma das razões é que muita gente está indo embora, e quem está indo embora é justamente aquele que não é... Quer dizer, as empresas estão saindo da Califórnia, as pessoas estão saindo da Califórnia. Eu tenho a impressão que a última vez que eu andei olhando, em torno de 700, 800 mil pessoas tinham saído da Califórnia. Isso significa que eles podem perder um deputado federal. Porque lá tem a proporcionalidade. No próximo censo, eles podem ter um deputado federal a menos. Mas mesmo assim, é incompreensível. E tem coisas, por exemplo, eu tenho uma amiga que é vice-presidente de um banco, lá nos Estados Unidos. E a gente conversando, ela manda presente para minha neta. Então, assim, é uma pessoa muito próxima e bem preparada e tal. E no meio de uma conversa, assim, eu adoro meu presidente, que é o Biden. Sim, primeiro que eu não estava falando de política, porque eu não vou testar para saber se ela é republicana ou não é. A mulher é minha amiga há 40 anos. Né? Então, assim, mas eu nunca imaginei... essa conversa foi logo depois dessa saída trágica do Afeganistão. Mas como é que ela pode me dizer um negócio desse, uma mulher vice-presidente de um banco, etc. Bom... Eu fiquei chocado. Eu nem discuti, eu não disse nada. Lógico. Eu engoli em seco. Eu disse, mas como é que é possível ela me dizer um negócio desses, depois dessa saída desastrosa e que morreram americanos e tudo?
E tu vê nos Estados Unidos o que morreu de americano, que tu vai, passa na frente do cemitério, tá cheio de bandeirinha, bandeirinha americana e tal. E no cemitério de Arlington, então Sim, é o cemitério dos que sucumbem em combate. Da Segunda Guerra ali, morreram em combate. Mas morreu gente lá na cidade. E então, assim, como é possível? Então tu vai vendo pessoas que eu jamais acreditei que... Por isso que eu tô com medo da eleição. Isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que é um cara bem de vida, assim, não é rico, mas ele vive bem e tal. A mulher casou com uma cubana. Há anos, a cubana. Ela deve ter mais de 60 anos, então ela fugiu lá no início da destruição de Cuba pelo Fidel Castro. Que Cuba é uma tristeza, eu nunca fui e nem quero ir, mas um dos meus melhores amigos é cubano, dos primeiros que fugiu, e eu sou amigo dele desde os 20 anos, então faz 50 e tantos anos que eu escuto as histórias de Cuba. Né? Bom, essa mulher é cubana, esse cara, ela passou a vida inteira, como ele é muito rico, quer dizer, é rico, ela nunca trabalhou para ajudar a família, ela trabalhou a vida inteira para sustentar a mãe em Cuba. Sim, vai votar na Kamala Harris. Tu pode acreditar que uma cubana que viu a destruição do socialismo e do comunismo, que causou no país dela, que a mãe dela só não passava fome porque ela veio para o capitalismo e sustentava a mãe em Cuba, vai votar na Kamala Harris, que é comunista. Esses dias eu conversando com um brasileiro que mora no exterior, ele falou, não, o Joe Biden é uma boa pessoa. Digo, meu Deus do céu, Joe Biden é uma boa pessoa. Tu viu o que estava dentro do laptop do filho dele a respeito dele, da troca de e-mails dele, usando o poder. Dizendo como é que ele chamava o pai dele? Era o Old Man, não era uma coisa assim? Não, Big Man. Big Man. Né? Porque eu vou falar, se tu não fizer tal coisa, eu vou ter que conversar com o Big Man. Ou seja, ele estava deixando claro. E outra, já não era só no período da presidência do Biden, quando o Biden era vice-presidente do Obama. Né? E o que acontece? Ele botou o filho dele, o Hunter, no conselho de administração de uma empresa de energia na Ucrânia, a Burisma Holding. Isso. Né? Que bom, a Ucrânia é o país mais corrupto do mundo. Sabidamente. Todo mundo sabe. O país mais corrupto do mundo. Quer fazer negócio escuso, negociata, é com a Ucrânia. Tá? É com a turma da Ucrânia. Botou o filho lá. Aí um procurador de Estado, um procurador do Estado da Ucrânia, do ucraniano, em Kiev, disse assim, olha, eu investiguei essa relação aqui do filho do Hunter Biden e tem muita sujeira aqui. Muita sujeira. Isso aqui tem que terminar, não pode continuar, porque senão vou ter que fazer a denúncia formal. Não teve dúvida, Joe Biden conseguiu um empréstimo de $1 bilhão para a Ucrânia. Pegou o Air Force 2, porque o Air Force 1 é do presidente. O Air Force 2. Pegou o Air Force 2 e se jogou para a Ucrânia. Dizendo, olha, quem está dizendo isso foi ele, conta exatamente como eu estou narrando, ele conta, está no vídeo na internet, para quem quiser ver. Eu cheguei lá e disse, olha, esse prosecutor, esse procurador tem que ser demitido imediatamente, porque senão vocês não vão levar $1 bilhão. Aí o presidente da Ucrânia, que eu não lembro o nome, ele disse assim, mas eu vou falar com o Biden, com o Obama. E ele disse assim, liga, pode ligar. Eu vou ficar mais 6 horas aqui. Se nessas 6 horas o procurador não for demitido, não tem $1 bilhão. Isso ele conta, gente. Tá num vídeo, tá na internet, para quem quiser ver. Quando ele era vice-presidente. Aí ele próprio diz assim, resultado? O filho da Pip foi demitido. Ou seja, ele pegou um avião, levou um empréstimo para manter o filho dentro da empresa, ganhava $40 mil, não me lembro se era por mês. Deve ser por mês. Para participar do conselho, onde o próprio dono, aí depois aparece uma gravação do presidente da empresa, da Burisma, dizendo, por que esse guri tá fazendo aqui, esse cara? Esse drogado. Não, mas ele tá aqui só para encher o saco. Ele agrediu mulher, ele tem rolo para todo lado. E ele promoveu a lavagem de dinheiro para a família Biden, para o irmão, tá tudo ali. Aí o cara vem dizer para mim que o Joe Biden
É que tem aquela carinha, né? É um bom velhinho. Tu fica com pena do bom velhinho e tal. Entendeu? Que nem é tão velhinho, entendeu? Nem é tão velhinho, porque vamos combinar, ele tem 80 e poucos anos. Não, ele tá gagá antecipado, né? Ele tem demência precoce. Mas é impressionante o nível de dissonância cognitiva das pessoas. Não, e a negação, porque a negação Cuba é um desastre, o comunismo acabou com Cuba, eles negam até hoje, botam a culpa nos Estados Unidos. A Venezuela é a mesma coisa. Quer dizer, fugiram 7 milhões de pessoas da Venezuela, por quê? Porque era uma maravilha. E não vamos longe historicamente, em termos históricos. Porque Israel tem que desocupar a faixa de Gaza. Faz 19 anos. Foi em 2005? Foi em 2005. Israel disse assim, então vocês querem que eu vá embora? Tchau. Foi embora. Faz 19 anos. Hoje, tu tem gente na Universidade de Harvard protestando, pedindo que Israel liberte a Palestina. Quando a Palestina, na verdade, é refém dos terroristas. Esse nível de dissonância e de negação é o que faz com que prospere. E eles conseguiram vender essa ideia, essa mentira nas universidades, o que é um horror. Qual é o futuro? Quem é que vai ser presidente dos Estados Unidos quando esses caras tiverem idade para ser presidente? Eles formaram essa geração de zumbis. Nós temos aqui no Brasil uma geração de zumbis. Claro que nós temos jovens que estão se sobressaindo e defendendo a liberdade, mas vem cá, eles não viram nada? Eles não conhecem a Coreia do Norte? Eles não sabem a diferença entre Coreia do Norte e Coreia do Sul? Eu tive na Coreia do Sul. Quer dizer, a Coreia do Sul é um espetáculo, é um jardim. Eu não fui na Coreia do Norte, conheço por livros e pelo pouco que se sabe. Né? É um lugar também que eu não quero ir. É um presídio. Cuba é uma ilha presídio. Cuba é deprimente. Mas, no entanto, eu conheci uma cubana que vai votar na Kamala. Quer dizer, o Obama reabriu a embaixada dos Estados Unidos em Havana. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Não. Só consolidou ainda mais a ditadura. Exatamente. Então, assim realmente, olha, a Kamala era para ter 10% dos votos. E pode se tornar presidente dos Estados Unidos. Segundo a pesquisa da Atlas Intel, que saiu ontem, tá parelho, tá empate. Sim, porque tá dentro sempre da margem. E só que a mulher, ela é vaiada nos seus próprios comícios. Tem casos aí recentes em que eu acompanho, ela é vaiada, ela tem que interromper os seus próprios comícios, porque apoiadores dela estão interrompendo as platitudes, as barbaridades, as besteiras que ela está dizendo, pedindo um determinado item, uma determinada pauta, e ela aí se perde completamente, dá um sorrisinho, e aí xinga, vai lá e xinga a pessoa. Não, mas e o que fez o Biden, que disse que os apoiadores do Trump eram lixo? Bom, essa é de ontem, essa semana. Ele foi no comício vestido de lixeiro. Pois é. E num caminhão, chegou num caminhão de lixo. E ainda disse assim, uniforme de lixeiro, assim, ó, gostei, isso aqui me deixa mais magro. Então, quer dizer, metade dos Estados Unidos, as pesquisas, vamos dar, eu não acredito em pesquisa, e acho até que a pesquisa está dentro da margem de erro para não pagar mico. Então, assim, não se sabe o que pode acontecer. Agora, ele ofendeu a metade do povo. Ele disse, olha, para vocês terem uma ideia, o que aconteceu? Houve um erro, na minha opinião, não é um erro grave, né? Mas o Donald Trump fez um comício enorme no Madison Square Garden, Nova York, essa semana. Né? Sim, foi um sucesso. Foi um sucesso total de público, que se imaginava que ia ser um fracasso, foi um sucesso absurdo de público, gente lá dentro, gente lá fora e tal. O que a mídia americana fez imediatamente quando ele marcou este comício lá, esse rally? Assim, foi onde foram feitos comícios pelos nazistas em 1939. E bom, mas fala aí um pouquinho. O Jimmy Carter fez comício no Madison Square Garden, Partido Democrata. O JF Kennedy fez. Mas, no entanto, isso tudo não interessa. O interessa é que alguém disse assim, foram os nazistas que fizeram lá. Então, já que Trump é Hitler, inventaram essa agora. Ele é Hitler. Né? Então, é um desespero de causa tão violento e que, impressionantemente, acaba
gerando multiplicadores, Cláudio. É impressionante. E aí não é um multiplicador. E a mídia Zezinho. vai tudo. A mídia vai em peso. A mídia promove esse negócio junto com formadores de opinião, e aí a mentira adquire uma dimensão assustadora e que deixa preocupado gente como, modestamente eu me chamo, de alguém que pensa, né? Eu não sou alguém que diz assim, eu estou ao lado incondicional do fulano. Não, eu nunca me coloquei de modo incondicional ao lado de ninguém. Eu sempre vou me colocar ao lado de fenômenos, de fatos, de valores, os mais alinhados comigo possível. Bom, é esse cara aí, ou essa mulher. Né? Mas tem gente que é capaz de tudo. Não, e quando eles não sabem mais como combater, eles ofendem. Eles ofendem. Agora, como é que pode ter metade dos Estados Unidos votando na Kamala, ou Kamala, parece que é Kamala, ela propôs congelamento de preço para controlar a inflação. Mas congelamento de preço nos Estados Unidos. Quer dizer, congelamento de preço deu errado em 100% das vezes em que fizeram. Assim como o comunismo e o socialismo deu errado em 100% dos países por onde passou, e das cidades. Eles aumentaram o imposto, Cláudio. Um horror. Eles pararam, eles criaram um caos energético no país. Eles aumentaram a inflação, chegou quase a 10%. Eles ruíam unha, porque chegou a 9 e tantos por cento da inflação no nível histórico. Eles não têm experiência em inflação, eles não sabem administrar. Nós aqui já... Sim, nós fizemos isso a cada 6 meses, 6 horas. Nós sabemos o que é inflação. Eles não sabiam. Não tem ideia. E agora eles não sabem como administrar. Tem coisas que os preços subiram, dobraram de preço. Então, assim, é incrível. A minha mulher chega no supermercado e diz, mas aqui, esse supermercado está muito caro. Tu não te deu conta, o outro também vai estar. Vamos lá no outro para ver. Entende? Tudo subiu de preço. E outro fenômeno, tipo assim, abriram as fronteiras, passaram mais de 12 milhões de pessoas de modo ilegal nos Estados Unidos. Tem 190 hotéis. É isso que eu ia falar. Em Nova York, pagos pela cidade de Nova York para hospedar ilegais. E o prefeito, que é de extrema esquerda, ou... Vamos lá, vamos dizer o seguinte, o que saiu era... O Bill de Blasio, eu brincava dizendo o seguinte, o Bill de Blasio, ele considera o Kim Jong-un da Coreia do Norte extrema-direita. De tão esquerdista que ele é. Verdade. E esse outro entrou, ele é um policial. Ele é um vaidoso, de esquerda, extremamente vaidoso. Mas é de esquerda, tudo bem. Mas ele ousou, mas sabe o que aconteceu? Ele ousou contrariar alguma coisa em relação a essa história de hospedar ilegais, porque a cidade está quebrando, não é? Entraram, meteram um processo contra ele. Ele está respondendo a um processo, o prefeito de Nova York, o Adam, não me lembro do outro nome. Daqui a pouco eu lembro. Prefeito Adam. Então, assim, tu vê, foram para cima deles, ou tu é extrema esquerda, ou tu não fica... E esse negócio da imigração ilegal que gerou aumento de tráfico de droga, de tráfico de pessoas, aumento da violência, estupros, casos de pedofilia, isso aí nos Estados Unidos inteiro. Mas teve 2 momentos que eu achei interessante. Tem um lugar muito chique, né, no litoral chamado Martha's Vineyard. Martha's Vineyard, isso fica em Massachusetts, perto de Boston, onde os milionários democratas. Inclusive o Barack Obama tem uma casa, uma mansão. Os Kennedy chega a ser um insulto a mansão que o Barack Obama tem, porque o cara não tinha receita, supostamente. Ele ganhou muito dinheiro, com palestras, com livros, com coisa. Mas o que acontece? A mulher dele também, a mulher dele ganhava mais dinheiro que ele, a Michelle. Começaram a surgir ônibus lá com imigrantes chegando. O que a prefeita de Martha's Vineyard fez? Aqui não. Mas teve uma melhor do que essa, que foi a do governador da Flórida, o Ron DeSantis. O Ron DeSantis combinou com uns ilegais lá que foram parar na Flórida. Se vocês não querem ir para um lugar chique, assim, vocês não vão ser bem recebidos, mas alguma coisa vão ter que fazer. Quer dizer, ele reuniu 2 aviões, fretou 2 aviões e mandou pousar em Martha's Vineyard, direto. Desembarcou, sei lá, 400. Chamaram o exército, recolheram os 400. O que fizeram com eles? Provavelmente eles até saíram ganhando uma boa vida. Né?
mas não ficaram lá. Vocês viram como é que é? Lá. Como é que a coisa funciona, né? Tá? Então, assim... Porque o imigrante ilegal, ele quando entra pela Venezuela lá, se a gente se coloca no papel desse cara, é óbvio, uma medida de extremo desespero. Eu não estou dizendo que o imigrante ilegal é bandido. Não, é que eles misturam, vai junto. Né? Vai junto. Para eu entrar nos Estados Unidos, eu sei que se eu for fazer uma entrevista do cônsul, no consulado, da embaixada, não vou passar. Eu sei que eu estou vivendo num lugar horroroso, seja na Guatemala, seja na Venezuela, seja na Colômbia e tal, então eu vou para lá. E vou chegar lá e vou ter que dar um jeito de atravessar. É esse o raciocínio, porque é isso ou nada. Sim. Tá? Então, essas pessoas movidas por desespero, por absoluto desânimo, desesperança com relação às suas vidas nos países de origem, elas se jogam para lá. Mas nessa aí, a maior parte são mexicanos, ligados ao cartel de Sinaloa. O que está entrando de traficante. Está entrando de traficante, de droga, é impressionante. E tudo isso debaixo do olhar complacente da opinião pública. Porque eles não estão fazendo sequer uma triagem. Passa todo mundo, passa todo mundo. E aí que está o horror. E tu sabe um outro reflexo disso aí, que um amigo meu me falou assim, não, para mim tá bom. É um cara cheio da grana, assim, para mim tá bom. Eu vou votar no Trump, mas para mim tá bom. Mas como assim para ti tá bom? O cara tá detonando os Estados Unidos. Não, o que aconteceu é o seguinte, eles derrubaram a mão de obra dos legais. Então, assim, como ele tem muitos imóveis, né? Então ele precisa de mão de obra, o jardineiro, isso, zeladoria, etc. Tá? Então ele não contrata ilegais. Mas o que aconteceu? Tem tanto ilegal concorrendo com os legais que o preço foi lá embaixo. Então, assim, para mim tá bom. Por isso que eu vou votar na extrema esquerda. Mas os milionários estão achando bom. Então, assim, de repente tu vê onde tu menos espera. Cláudio, e quem é que foi chamada de czar da fronteira? Responsável para cuidar disso? Quem é que, desde o início da gestão do Joe Biden, foi encarregado de ser... Ele mesmo deu o nome. A czar. A czar da fronteira. Quem era? Kamala Harris. Kamala Harris. Quando dizem para ela, e perguntaram para ela assim, a senhora não vai na fronteira lá de vez? Eu vou na fronteira, eu já fui na Europa, eu já fui para onde tal, eu também vou um dia na fronteira. Eu não me lembro se ela foi. Ela foi e foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Resultado, graças à gestão de Joe Biden, essa esculhambação lá, claro que tem gente que vai tirar proveito. Quem faz contratação, subcontratação lá, tá bom, baixar o preço. Né? Tem muita mão de obra boa chegando também, muita mão de obra qualificada, né? Mas isso tudo indica que e o pior é a gente não saber o que pode acontecer na semana que vem, e isso acaba envolvendo todos nós, né, Cláudio? Não, eu vou te dizer que essa semana vai ser dura. Assim, até tu me convidasse para vir aqui, não vai poder. Eu não sei se eu vou poder, mas eu tenho até medo, tio, porque eu não sei o que vai ser do mundo se o Trump perder a eleição. E o Trump pode perder a eleição. E ele pode perder a eleição. Lamentavelmente. Se eles colocarem lá o Reco-Reco como candidato, eles tentam eleger o Reco-Reco. Sim. É impressionante. E ela é declaradamente de extrema esquerda, ela é daquela linha do Bernie Sanders, né? E todos são milionários, né? Todos. A casa da Kamala vale 5 milhões de dólares, mas ela é comunista. Lógico. Então, assim, é uma maravilha tu ser comunista numa casa de 5 milhões de dólares. Ela não vai comprar uma casa em Cuba nem na Coreia do Norte, né? Então, assim, é uma beleza. É os comunistas de iPhone. O nosso comunista aqui, que vão passar férias e tem apartamentos em Paris. Sim. Caetano Veloso, que saiba, tinha um apartamento em Nova York. Ele não tinha um apartamento em Caracas ou em Havana. Não é um lugar para mim, entendeu? Eu apoio, mas não é para mim, né? É que nem o presidente do Uruguai, o José Mujica. As pessoas esquecem disso, mas eu sempre lembro. O Mujica, até hoje, tem um Fusca verde. É brasileiro, o Fusca, se não me engano, de 86, um Fusca azul calcinha, em que ele saiu da presidência e perguntaram para ele, Mujica, surgiu um príncipe árabe. Isso é verdade, essa história está em qualquer lugar. Que está oferecendo $1 milhão pelo teu Fusca. $1 milhão pelo teu Fusca. O Mujica disse, eu não vou vender. E eu descobri que ele até hoje continua com o Fusca. Esse socialista é incapaz de pegar uma porcaria de um Fusca, vender por $1 milhão, ajudar centenas de pessoas. Sim, distribui o dinheiro, cria um fundo, uma fundação, ajuda pessoas. Ele foi incapaz de fazer isso. Porque tem aquela piada, né? Se tu tivesse 2 galinhas, tu dava uma? Disse, não.
Por quê? Porque 2 galinhas eu tenho. Não é verdade? Não, eles não Esse é o distribuem. O combo Bernie disso. Sanders é outro milionário que defende a ditadura cubana, mas não pega a fortuna dele e vai distribuir em Cuba. Não Exatamente. tem. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.